Olá, bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, tá começando mais uma edição do nosso Morning Show aqui pela Jovem Pan. Sua revista radiofônica matinal, os assuntos repercutidos aqui na nossa conversa, que você acompanha até às 11h30, hoje quarta-feira, 19 de outubro de 2016. A guerra das facções, as razões do derramamento de sangue promovido pelo primeiro comando da capital e pelo Comando Vermelho. No Ceará, criminosos degolaram um preso do grupo rival e chutaram a cabeça da vítima como numa partida de futebol. Nova cartada, sindicalistas brasileiros lançam campanha internacional para contestar as acusações contra o ex-presidente Lula. Só dá ele, hein? Todos os detalhes sobre o novo programa voltado ao mundo nerd que estreia sábado na Globo sob o comando de Thiago Leifert. O cara tá com tudo, não é? Apresenta o The Voice, pra vocês terem uma ideia, não é? Vai comandar o BBB. E agora está à frente desse programa voltado a nerds. Dali, garoto. Vamos lá, bom dia, Paulinha. Bom dia, Ellen Brau. Bom dia. Bom dia, Tonioli. É hoje. Fala, Vini. Fala, Edgar. Como é que é, Paulinha? Já temos uma hashtag aí para hoje? Hoje eu quero acreditar neles, nessas pessoas que ouvem o Morning Show, no Morning Squad. Podemos confiar sempre nos em quem tuita. Não é? Eu quero dar prêmio pro Twitter hoje, então a hashtag é Morning nos TTs. Olha. Hã? Essa é tag boa, hein? Autorreferente, hein? Hashtag Morning nos TTs, use para comentar o programa. E claro, se a gente estiver entre os assuntos mais comentados do Brasil, os famosos TTs, Trending Topics, vocês levam prêmio no Twitter. Boa, hashtag Morning nos TTs. E uma outra maneira de você interagir com a gente, além do Twitter, você pode mandar uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, mensagem de voz ou mensagens em vídeo também. A gente gosta de ver a sua carinha. 11 931 17 1009. Te convido a gravar uma mensagem ou um vídeo dizendo pra gente o seguinte: falei aqui que estamos autorreferentes na nossa hashtag Não Me Deixa Mentir. Então diga por que você gosta deste programinha de rádio, deste Morning Show, né? Ou o que você mais gosta no Morning Show também, ou o que você gostaria de ver, né, e ouvir aqui neste Morning Show. 11 931 17 1009. Tem kit do programa a ser sorteado entre os participantes ao final desta edição do Morning Show. Pode interagir com a gente, tá bom? Tem Twitter, tem WhatsApp, tem a nossa página no Facebook com conteúdo extra, além do que acontece neste cubo multicolorido, não é, Paulinho? Sim, por lá às vezes você ficar sabendo antes qual será o nosso convidado, tem as fotos das pessoas que passam aqui pelo Morning Show e os vídeos do programa para você compartilhar nas redes. Então é facebook.com/JP Morning Show, você curte a nossa página e interage por lá também. Boa. Bom, vamos passar a régua aqui, começar o programa com um assunto aterrorizante, um assunto seríssimo. E eu fico me perguntando, né? Vem aquela pergunta, sabe quando o Estado Islâmico, por exemplo, o ISIS, coloca aqueles vídeos de pessoas sendo decapitadas pelo grupo terrorista? A gente vai lá e pensa, né? Pô, esse pessoal aí realmente, né? Só tem maluco, insano. Esse pessoal do Oriente Médio é sem noção, né? A gente não pensa, é uma barbárie e tal. Mas olha, saibam vocês, meus caros ouvintes, que a degradação humana é mostrada em cenas como essas também, que a gente está, enfim, infelizmente se habituando a ver no Estado Islâmico. Aqui no Brasil, escuta só, um grupo de detentos do PCC, o primeiro comando da capital, degolou um preso do Comando Vermelho, numa penitenciária no Ceará. Aconteceu isso. A Casa de Privação Provisória de Liberdade, agente Luciano de André Lima, na região metropolitana de Fortaleza, onde a gente também tem muita audiência em Fortaleza. O Morning Show chega no Nordeste, em várias cidades, no Recife, em Fortaleza também. Tem um pedaço desse vídeo aqui pra gente começar. As cenas são fortes, cenas degradantes mesmo. A gente até teve o cuidado para alterar um pouco essas imagens para não chocar tanto. Vamos ver. Você vê uma imagem que é feita atrás das grades por algum outro preso que não estava participando, né, dessa atrocidade. O problema é que não pode vazar esse vídeo.
Eles cobrem. Pode ser um agente também que esteja fazendo, né? Pode ser um agente também. Daqui a pouco eu conto a história. O vídeo chegou pra mim pouco depois que a cabeça foi cortada. Não, Meu Deus. É realmente... Não dá, gente. É agressivíssimo. Eles chutam, né? É uma coisa... Olha, onde é possível a gente imaginar que o ser humano pode chegar, né? É uma coisa realmente... É um mundo sem lei. Para essas pessoas não tem perspectiva, não há esperança, né? Para uma pessoa que vive num ambiente, enfim, como esse. Daqui a pouco o Tonholi comenta e tem inclusive uma sonora pra gente ouvir, né, Tonholi? Yes! Uhum. Olha, vamos lá. A primeira pergunta que eu te faço aí é: o que motiva essa guerra nos presídios entre PCC e esse outro comando, chamado de Comando Vermelho? Bom, Ed, vamos contar a história, depois a gente entra com aquela que teria havido com a maior autoridade de PCC no Brasil, que foi o primeiro a denunciar o PCC há muitos anos, que é o Procurador de Justiça Márcio Sérgio Cristino, que, aliás, trouxe pessoalmente aqui no Morning Show uma coisa que só chega na mídia agora, que é o PCC tendo virado o Narcosul. O que há por detrás dessa cabeça decepada? Há uma guerra geopolítica, é o que eu vou explicar agora. Pergunta, falo primeiro ou a gente ouve primeiro o procurador, Ed? O que você acha mais legal? Vamos ouvir o procurador? Vamos lá. Quando o traficante Rafad foi morto em uma ação espetacular no Paraguai, o PCC, agora Narcosul, tomou conta da fronteira, dominando o comércio da droga entre o Paraguai e o Brasil. O Comando Vermelho percebeu o domínio da região pelo PCC e quis sua participação no negócio. Afinal, ele sempre negociou e ajudou o PCC quanto podia. Lembramos que o brasileiro preso pela morte do Rafad era um soldado do Exército Brasileiro, morador no Rio de Janeiro. A questão é que o PCC não cedeu a parte que, teoricamente, o CV entendia que era sua ou que deveria ter direito a essa parte. E daí o conflito se instalou. É uma guerra do tráfico, é uma guerra de negócios, é uma guerra de dinheiro. Por enquanto, os conflitos são periféricos, atingem estados mais longínquos dos grandes centros. Não há notícia, nós não temos referências de que em São Paulo ou Rio de Janeiro isso terá algum tipo de consequência. Não se sabe exatamente quais os desdobramentos desse tipo de conflito. Eventualmente podem entrar em acordo ou não, podem ampliar ou não, isso apenas o futuro dirá. Devemos ainda aguardar. Obrigado, Tonholi, um abraço. Bom, Ed, vamos explicar a circunstância. O Jorge Rafá, esse traficante, que é uma espécie de um Pablo Escobar moderno, ele foi assassinado no dia 6 de junho por uma metralhadora .50, aquela que se usava em nicho de metralhadora em filme da Guerra do Vietnã, por esse militar carioca. Na polícia se sabe que quando os traficantes brigam, um mata o outro, se cria um espaço e piora, porque vários grupos lutam entre eles para ocupar o lugar. Foi o que aconteceu. Mataram o Jorge Rafá, que tinha 56 anos de idade. O Comando Vermelho achou que ia ocupar esse espaço com o PCC. O PCC ocupou esse espaço sozinho. O que aconteceu? Então o Comando Vermelho, ele se aliou com outros sindicatos do crime dentro das cadeias. O Sindicato RN, a Família do Norte, a FDN, isso no Norte e no Nordeste. E em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, o PCC se aliou com o primeiro grupo catarinense, que é o CV, o Comando Vermelho, se aliou com o primeiro grupo catarinense para combater o PCC. No Rio de Janeiro, o que aconteceu? O PCC, os membros do PCC que estão presos lá, começaram a ser ameaçados pelos membros do Comando Vermelho. E aí, os caras do PCC estão sendo transferidos, 70 foram transferidos na última semana, para presídios cariocas, comandados pelo ADA, Amigo dos Amigos, que são inimigos do Comando Vermelho. Bom, agora a gente vai colocar em perspectiva o seguinte: se você pensar que é uma guerra local, uma guerra cortar a cabeça de mais sanguinários se matando, vamos colocar em perspectiva com números que foram divulgados ontem à noite.
no estudo chamado Justiça em Números. Edgar, olha o contexto disso aqui. O Brasil hoje, esses números são fresquinhos, são de ontem à noite. Tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Nós temos 622 mil presos. Nos últimos 14 anos, o número de presos aumentou 267%. Nós tínhamos em 2009 148 mil presos, hoje temos 281 mil. Só em 2015, Edgar, foram iniciadas novas ações criminais no total de 6 milhões de casos criminais apenas no início. No ano passado, 2 milhões e meio de casos. Agora eu me pergunto, é uma exortação que eu deixo para o ouvinte. Lembram da frase do ex-ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, primeiro-ministro da Justiça do Lula, que falava que ia construir 4 presídios e só entregou 2 muito mal entregues? E lembram do Zé Eduardo Martins Cardoso, enquanto ministro da Justiça, falando que ele preferia morrer a entrar no sistema? Eu me pergunto, cadê o Partido Progressista que fala que ia cuidar das minorias e deixa a situação chegar nesse ponto? Eu me pergunto, não seria a época, embora os grupos de direitos humanos sejam contrários a isso, não seria a época de privatizar o presídio, igual você tem nos Estados Unidos o Supermax? Não está na hora de auditar isso? Não está na hora de ver quem são os agentes que estão recebendo dinheiro para deixar entrar droga, arma, etc.? Eu me pergunto, qual o legado humanitário que nos últimos 16 anos, ou nos últimos 20, não importa, foi deixado para recuperar? Recentemente eu perguntei para o ministro Gilmar Mendes: ministro, qual seria a luta que o senhor faria na sua vida antes de se aposentar? Ele falou: melhorar o sistema penal, porque isso é um açougue. Eu me pergunto, se não tem uma guerra civil sendo instalada, e se essa cabeça aqui rolou, o vídeo chegou para nós ontem, logo depois que a cabeça rolou, se isso não é uma parte, pelo todo, é uma parte de um Brasil que está esperando apenas o estouro da boiada. Isso é uma parte, é significativo. Esses milhões que eu acabo de colocar em números expressam o que tem por detrás dessa cabeça rolando. Deixa eu só acrescentar aqui em relação a essas questões, porque não posso deixar de falar por ser minha área de estudo. Primeiro, ontem o grande jornalista Josmar Josino acabou trazendo esse furo, essa história do PCC e a guerra com o Comando Vermelho na ponte.org, e já trazendo as consequências disso para São Paulo, porque ontem começou um monitoramento do PCC aos membros do Comando Vermelho que estão nas cadeias de São Paulo. Em relação aos dados que o Tonholi trouxe, na verdade não são tão novos, Tonholi. Quando eu defendi minha dissertação de mestrado em 2013... Mas peraí, foram divulgados ontem à noite. Não, é porque assim, que há um atraso mesmo. O DEPEN, que é o departamento... Mas se você defender 2013, eu tô falando de dados de 2015? Não, então, não, são velhos. Então porque 2013 era mais mas isso 2015. não é questão. Deixa eu explicar, Tonholi. A gente está falando de jornalismo aqui e de ciência também. Do que eu estava falando? O que acontece é o seguinte, esses Ciência? dados, quando eu defendi lá em 2013, sobre a nossa população carcerária, já eram dados que eram apontados, esse grande crescimento carcerário, a 4ª maior população carcerária do mundo. Há uma dificuldade muito grande, e aí a gente começa um dos problemas, né? O Departamento Nacional, que tem que monitorar os presídios, que tem que obter esses dados, ele é super atrasado. Esses dados ficaram atrasados em demasia, só foram sair dados novos no início deste ano, quando o G1 acabou tomando uma iniciativa própria de, em cada sucursal sua, monitorar, levantar números do sistema carcerário, e aí logo depois o DEPEN acabou levantando aí um dado nacional novo, mas que na verdade não altera muito, aponta sempre para o mesmo crescimento. Em relação à privatização das cadeias, e aí eu posso falar, como quem conhece de camarote esse assunto, que é um assunto bem polêmico, tá? Já visitei vários presídios que foram privatizados em outros países, até porque era uma ideia trazer isso para o Brasil. Minas já tem um presídio de parceria público-privada. O grande problema é que, quando eu acompanhei essa ideia, era no governo do Rio Grande do Sul. A parceria público-privada acaba ficando naquela coisa que no Brasil é meio uma chacota, né? Que é o governo investe, coloca a infraestrutura para a iniciativa privada poder explorar aquilo dali. E nos Estados Unidos não é um bom exemplo, porque nos Estados Unidos o que acontece é o seguinte, eles ganham por preso.
por preso que está ali, a empresa acaba ganhando. Então, o que houve foi um super encarceramento, porque é óbvio, quanto mais preso eu tiver ali no meu sistema, mais eu vou receber. Mais do que isso, as pessoas alegam, em média, no Brasil, a gente gasta por ano cerca de 40 mil com presos, tá? 40 mil para cada preso. Aí você diz, nossa, que absurdo. Pois é, dentro da parceria público-privada, esse dinheiro, quando foi orçado, isso eu tô falando lá do período que eu acompanhei, não ficaria mais barato. Seria mais caro ainda para o Estado. Não é um dinheiro mais barato. Então, assim, não estamos falando de deixar mais barato. Estávamos falando de tentar melhorar a estrutura. O que pode ser uma alternativa, mas com muito cuidado, porque no Brasil justamente há esse problema de a parceria público-privada ser mal gerenciada, né? Você tem uma série de critérios que você precisa acompanhar quando você faz uma parceria de um presídio. Por exemplo, e aí o nosso ouvinte pode ficar bem assustado quando eu contar esse dado. Na Inglaterra tem uma série de critérios que a empresa privada tem que cumprir. Se um preso se mata dentro de um presídio, isso já é o grau máximo de desconto que o Estado não vai pagar para aquela empresa. Isso desconta mais do que se o preso fugir daquele presídio dentro da Inglaterra. Por quê? Porque há uma visão de uma ressocialização do preso, do quanto ela é importante, e isso, a ressocialização, está entre os critérios que tem que ser atingido pelas empresas privadas. Me parece que ainda estamos muito imaturos para chegar nesse grau e isso poder ser apontado como uma coisa boa, como uma solução. O que você sugere para que não haja essa visão do lucro em se transformando, né, a questão trazendo para a parceria público-privada de não acontecer? Porque a fiscalização que exige, ela existe em qualquer área, né? Que você fiscalizar um sistema, ele é comum a qualquer área e é das mais distintas. Porque, assim, por que algo privado faria com que o juiz condenasse mais alguém para iniciar um lucro da iniciativa privada? Ou seja, você privatizar o presídio faria um juiz condenar mais do que se condena no Brasil hoje? O que eu tô falando, nós estamos falando de dados, olha. O que aconteceu nos Estados Unidos foi um super encarceramento com a parceria Agora, é o seguinte, super encarceramento porque o crime cresceu lá pra caramba, como cresceu aqui. Veja bem, 6 milhões de ações penais novas em 2015, 2 milhões e meio este ano aqui, ou seja, são dados de ontem à noite, não são de 2013. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como a iniciativa privada poderia induzir a cabeça de um juiz a condenar mais para um Supermax ter lucro? É claro que no Brasil isso seria possível, porque aqui tudo se compra. Você está dizendo inclusive que a justiça? Juiz. Você acha que não se compra juiz no Brasil? Não sei. O Rocha Matos não está na cadeia? Eu tô falando, o juiz se compra até juiz no Brasil. Você falou em número de presos hoje na população carcerária, que é 600... Subiu mais 622 mil, subiu 267% em 14 O problema anos. tá aí. Se você pegar esses 622 mil, nós temos, e na verdade é aí que tá, nós temos aí mais de 40% de presos que são presos provisórios, não foram sequer julgados. Não precisa chegar até o juiz para ter super encarceramento. São presos que, em geral, estão envolvidos com crime de pequeno porte, quer dizer assim, tráfico, não é crime contra a vida, não é crime contra a pessoa. Então, a alternativa, pelo menos para todo mundo que estuda segurança pública, está em você rever medidas para minimizar o encarceramento, porque não tem como o cara que entra lá, como roubou o salame, a gente sabe que aqui em São Paulo já foi condenado, né? Gente que rouba salame, e se junta ao PCC. Ele não tem como não entrar junto com o PCC. Ele não tem como, gente. Sugerindo que deve haver uma reorganização na estrutura nós temos medidas do sistema carcerário. Exatamente, isso que são as medidas que você usa e aplica. Aqui em São Paulo a gente tem uma iniciativa muito boa que se chama audiência de custódia. Quando o crime é pequeno, ao invés de deixar o cara lá esperando na prisão como provisória, ele leva direto ali para o juiz e o juiz faz ali um acordo com ele. Foi em fevereiro do ano passado que foram aplicadas essas audiências de custódia. Nós temos menos de 5% de reincidência nos casos. Bom, vamos lá. 10 horas 22 minutos, horário de Brasília. 10 horas 25 minutos, horário de Brasília. Vamos falar sobre política agora, mais especificamente sobre os sindicalistas brasileiros que lançam uma campanha internacional em defesa do ex-presidente Lula, que é réu em 3 ações penais. Ellen tem pra gente os detalhes dessa ação dos sindicalistas. E aí?
Então, né, lançam, na verdade, assim, aquela tentativa de... Sabe quando você, sei lá, lança o livro, não fez sucesso, você fica lá o tempo todo tentando relançar pra ver se se emplaca dessa vez? É tipo isso. O que tá acontecendo é que vai ser lançado aí, levado a organismos internacionais, como a ONU, a OCDE... um vídeo contando a trajetória do ex-presidente Lula, a trajetória política dele, e explicando que ele está sendo acusado no Brasil, sem a chance justa da devida defesa, contestando as acusações que pesam contra ele, e tudo isso é uma ideia de fazer uma grande articulação internacional de trabalhadores para o apoio do ex-presidente. Só que, porém, todavia, contudo, né, eles acham que a gente esquece, assim, eles lançam isso como se fosse novidade, acho que a gente esquece. Quando a gente começou o encontro da ONU agora em Nova York, no mesmo dia, no Rockefeller Center, que é um símbolo do capitalismo chiquérrimo, né, foi lançada a campanha Stand with Lula, ou Estamos com Lula, né, que na verdade nada mais é do que a mesma coisa. Era uma campanha que também se dizia um movimento internacional de sindicatos em apoio ao Lula, que de internacional não tem muito, porque na verdade quem está por trás... não, e assim, mas é que quem está por trás de tudo isso, quem está nessa central internacional dos sindicatos e organizou essa campanha... É a família Rockefeller. No mínimo curioso, vai. É o João Felício, sindicalista do ABC, fundador do PT. Né? Ou seja, ele é um dos membros dessa entidade aí internacional de sindicatos e ajudou a elaborar tudo isso, dizendo que furo da é uma Madeleine campanha... no Radioatividade, citada no antagonista. Na verdade, foi o Cláudio Humberto que deu essa história. Faz 2 semanas, gente. furo então, da Madeleine. Foi o Cláudio Humberto que deu faz 2 semanas essa história. E aí a Madeleine lembrou. Aí a Madeleine lembrou. O Cláudio Humberto levantou, e era isso, quer dizer, é uma entidade internacional, mas que tem ali entre seus principais conselheiros o João Felício, que é do PT, né, que foi um dos fundadores do PT e que não fez muito barulho, porque eles lançaram no mesmo dia que começava o encontro da ONU, achando que ia dar uma onda aqui. A gente, inclusive, até no dia usou, acho que a sonora de um dos defensores do Lula que estavam nesse encontro aqui no Morning, a gente usou, porque era uma defesa que ele estava apresentando. E aí, na verdade, logo depois, não fez tanto barulho assim, resolveram fazer agora esse vídeo que deve ser enviado aí para entidades internacionais para ver se comovem. O Lula dizendo que não quer privilégio, apenas um direito a um julgamento justo. Essa campanha que me parece tem muito a ver assim, com um certo desespero, né? Porque a gente tem, por exemplo, o ex-líder do governo Dilma Rousseff, o José Guimarães, do Ceará, ontem o deputado federal foi no Congresso dizer que acusar todo aquele movimento do PT lá que está querendo reforma, que está querendo rever o partido, que inclusive ameaça deixar o partido, que a gente falou aqui essa semana, foi acusar. Então já está um atirando no outro, quando a coisa está muito desesperada, um começa a atirar no pé do outro e tá assim. Aqui no YouTube, tô bem louca, aqui no Twitter tem comentários da Stephanie que diz: acho que a melhor solução pro Lula é virar youtuber. Olha, e a Graziele, tá dando vídeo aí que né, falou sobre essa campanha pro Lula. Eu não me prestaria a esse papel. Continuem comentando aqui em #Morning nos TTs. Deixa eu aproveitar, né, que a gente falou Lula, lembrei daquele vídeo, tem um vídeo circulando do Fernando Haddad, solicitando, angariando fundos, né, para cobrir os gastos, fazendo a vaquinha, né, para os gastos da campanha que ele concorreu à prefeitura, né, a reeleição na prefeitura de São Paulo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí. Aí, moçada, a eleição acabou, mas a campanha ainda não. E para a gente continuar defendendo as nossas propostas para a educação, para a cidade, para o país, a gente precisa encerrar a campanha. E essa campanha foi muito diferente do ponto de vista de financiamento. E nós temos ainda alguns profissionais que precisam receber pelo trabalho que fizeram, um trabalho dedicado ao longo da campanha. E para isso eu conto muito com a tua colaboração. Nós temos um link aqui embaixo do vídeo, que é doações.hadadsp.com.br, que permite a você colaborar com aquilo que você puder. Isso vai nos ajudar muito a quitar esses compromissos com esses profissionais e seguir a vida, porque a vida política não para. Muito importante a sua participação. É vencer essa etapa, virar essa página, é importante para a gente recobrar energia para voltar a debater aquilo que interessa, que é continuar transformando São Paulo, continuar transformando o Brasil.
Conto com a tua colaboração. Obrigado por tudo até aqui. Tamo junto. É uma campanha que já... Vai ter que colaborar, gente, porque falta dinheiro. Tem aí. os Mas valores, é normal Ana? isso, Não, tem Ellen, as né? De cifras. falar, oi, gente, vocês podem colaborar agora que acabou a campanha, eu não fui eleito, tem umas pessoas pra pagar? É normal isso? Então, é Eu acho tudo, que já é um tudo reflexo novo, já né? do novo Mudou a lei. modelo, né? Como a gente mudou essa lei de financiamento, quer dizer, em tese não pode mais uma empresa privada financiar, né? Só os militantes. Vai ter que se experimentar toda forma de recolher dinheiro, né? A gente tem que experimentar toda forma de recolher dinheiro. O que é fato e o que é praxe é que sempre se fica devendo em final de campanha. O Haddad resolveu, né, virar público e dizer, Vocês olha... têm esses números? Eu tenho aqui. Vamos lá. A campanha dele passou aí 14 milhões e 600 mil reais e ele teria arrecadado, pelo menos ele divulgou ali no TSE, 6 milhões e 700 mil reais. Então agora ele precisa pelo menos 8 milhões. Ele precisa de 8 milhões, a cobrir. vaquinha de 8 milhões. É 8 milhões. Mas vamos lembrar Pra uma pagar coisa. a galera aí que trabalhou na campanha. Trabalhou pra ele na campanha. Tem uma fase da Lava Jato que vai incluir grana do João Santana para campanha do Haddad. Não chegamos nela ainda, tá? E a questão da vaquinha, eu acho que a gente tem um precedente interessante. Quando o Zé Dirceu faz uma vaquinha, consegue aquele 1 milhão que ele precisava para saldar as dívidas e no fundo ele estava recebendo grana do Petrolão enquanto fazia uma vaquinha. Então a vaquinha no PT acabou, por causa do Zé Dirceu, sendo uma coisa muito suspeita. Espero que o Haddad prove o contrário. Isso aí é uma brincadeira de mau gosto, hein? O que é isso? O que é? Tá Pô, bravo? Isso aí é uma Datena? brincadeira de mau gosto do Haddad. Por que, Datena? Você tá louco? Agora é o povo que tem que pagar a campanha, velho. Quem simpatiza com ele paga. E Sem daí? Paga Foi, hein? você, ô. E daí? Verba partidária é quem é que paga. Será que o você- PT não tem dinheiro? Ficou 12 anos no poder, não tem dinheiro? Porque deveria Ou acumular será uma que grana? tem? Mas deveria E acumular tá uma usando grana? pra outras coisas? Tá indignado da É Datena. uma brincadeira. Eu já pedi dinheiro do meu programa, velho. Pô, quando Eu você- vou pedir dinheiro você pra ameaçou fazer ser minha candidato. cirurgia. Você ameaçou ser candidato, mas Senão eu morro, hein? você desistiu da candidatura sua. Não, Porque olha, eu não tinha dinheiro, o velho. cara que vai lá e simpatiza com o programa político, com o político doar, eu acho que é um caminho saudável. E Cara, agora, mas não é muito louco pedir o que- depois, não é melhor você ver o seu budget e fazer uma campanha que você possa pagar? Sei lá, é só uma ideia pra vocês, gente, não ficar devendo mais pra ninguém, Não, mas que tal? acontece, né? A campanha, ela, acho que durante o Acontece, percurso vamos estourar o budget em 8 milhões, depois a gente pede pra galera pra ver se a gente consegue Como é que você pagar quem vai- já trabalhou. Você não tem uma faz muito estimativa. sentido, gente. Você não tem uma faz Mas, estimativa. gente, olha, a campanha sempre termina Com no esse vermelho. estouro, Quem né? trabalha... Você da vê que a grana. política é zero profissionalizada É, no Brasil. Os quem caras trabalha não pra conseguem campanha cumprir já um sabe budget, que meu. vai meio Qual é a no- tua sugestão? A minha sugestão é assim, enquanto a gente tem dinheiro, temos R$2, ótimo, vamos gastar R$2, é o que a gente tem. Como você faz uma festa, Edgar? Você fica devendo pros fornecedores? Como você faz qualquer coisa na sua vida? Não é assim, desculpa. Acho um absurdo dever 8 milhões. Todo mundo que prestou serviço, ele não vai juntar 8 milhões, mano, numa boa. Quem Claro que vai... que vai. 8 milhões, os você acha caras que as que pessoas gostam vão doar? dele As podem pessoas não fazer a têm dinheiro pra doação. comprar um pão e vão Não, isso doar não é, pra tudo bem. campanha que já aconteceu. Ô, o cara gente, não pra foi pão nem tem que ter. eleito. Pra pão tem que ter Pra no pão mínimo. tem que ter, hein, a galera? Ellen também vai fazer uma vaquinha Não faço o aqui. quê, né? Eu Pra acho que pão esse aí. caminho, não sei, a quantia, Eu gosto quanto do vai conseguir, o financiamento, quanto não vai eu gosto conseguir, das o quanto ele empresas, desprogramou, o não- quanto ele não desprogramou. Não é legal. Enfim, é uma coisa que tá ali, ou o erro ou o acerto, ele vai ter que acertar a conta com quem trabalhou pra ele na campanha. Eu acho Mas que eu pedir tô querendo é só legítimo, chamar a mas- atenção de que você simpatiza com o político e fazer a doação. É legítimo, é maravilhoso, eu acho que é a acho maneira, certo, talvez, muito das melhor mais que a legítimas empresa. de se doar por uma campanha. Também acho. Só que, Você gente, quer bancar um você programa? fez a Você campanha vai lá e já, ajuda. você tá devendo e provavelmente você vai deixar de pagar. E a Ellen já falou que isso é de praxe, você vê que a política realmente não é profissionalizada. Ninguém faz isso em nenhuma empresa. Faz um negócio pra depois pagar, ver como é que vai pagar. Essa aí Isso ele não tá existe, vindo, Ed. ele tá vindo a público Bom. falar o que tá acontecendo. O que já acontecia muitas Parabéns vezes. pra ele, era tá nego errado. inflar e pagar com dinheiro não se sabe de onde, campanhas que eram Eu não tô deficitárias ali, justificando né? o erro de outro, só tô falando que você tem não que é. ter um É, é um budget. sistema Você que não tá pode aí, né? ficar devendo pra galera, entendeu? No dia 29 de junho, o delator Flávio Gomes, da Andrade Gutierrez, depois falando que o ex-tesoureiro do PT, que está preso e foi condenado mesmo preso há 15 dias, o João Vacari, pediu 5 milhões, não, 30 milhões a Andrade Gutierrez, o João Vacari pediu, segundo a delação do João Gomes, para quitar dívidas do Haddad, tá?
Isso está apenas começando a aparecer. Como é que você vai doar dinheiro para zerar algo que já estava na base de um estelionato, segundo delação premiada do Gomes, ex-diretor da Andrade Gutierrez, cuja oitiva foi feita no âmbito da Lava Jato no dia 29 de junho. É uma resposta que quem tem que dar é o senhor Haddad. Agora, 10h36, horário de Brasília. Referência dos juros à economia, né? Então, se ele baixar hoje a taxa, ele pode iniciar o movimento de corte dos juros também nos bancos, nos empréstimos, nos financiamentos. Claro que a distância é imensa, né? Quando você pega o rotativo do cartão, cheque especial, essas taxas são várias vezes essa taxa que é definida pelo Banco Central. Mas é uma referência, não é? Interfere do lado dos investidores que a rentabilidade vai cair, então mexe por aí, né? Isso daí tem repasse direto. Então, em títulos como CDBs, os títulos do Tesouro, eles têm uma redução proporcional ao corte que vai ser anunciado pelo governo, porque aí vale mesmo a taxa referencial de juros. Agora, isso vai dando um ritmo novo à economia. Pode parecer muito pouco ele reduzir em 0,25 ou meio ponto, que é o que deve acontecer hoje, mas a sinalização de juros mais baixos faz com que haja essa movimentação de corte dos juros nas várias linhas de crédito, e a economia precisa disso. O consumidor precisa ter acesso a crédito mais barato, as empresas, no caso das empresas tem até a questão de capital de giro, né, Edgar, que tem taxas proibitivas. Então toda a economia fica mais travada com os juros mais altos. Aliás, o objetivo é esse mesmo, que os juros foram subindo. E você falou em 15 meses que está nesse nível. Agora, sim, ela vem num processo de alta há 4 anos, que foi uma tentativa de esfriar o consumo e você conseguir, através de consumo mais fraco, derrubar a inflação. O problema é que nós tivemos várias outras coisas, né? O governo, ao mesmo tempo que ele recorreu a instrumento dos juros, ele teve o tarifaço de energia, que aí jogou a inflação para as alturas, mesmo com recessão, mesmo com consumo fraco, o combustível subiu. Você teve uma série de outros fatores que levaram a inflação a ficar alta, não é? Mesmo com essa recessão pesadíssima que nós tivemos. Então, agora começa a desanuviar um pouquinho essa situação, mas a economia continua em crise. A gente continua convivendo com dados muito ruins. Isso pode, inclusive, interferir nessa decisão de hoje do Copom. A gente teve ontem divulgação de dados muito ruins de vendas do comércio. Hoje, o setor de serviço, e voltou a registrar uma queda histórica do movimento em agosto. A gente continua em recessão, né? Então, não vai ser pressão de consumo que vai fazer a inflação voltar a subir. Então, é importante, é por aí. É uma sinalização, eu acho que, inclusive, de uma confiança do Banco Central em relação ao próprio comportamento da inflação e da economia em geral, né? Vamos ver se ele vai derrubar mesmo. E a partir daí, você acha que a indústria, o comércio, começa a reagir de forma positiva? Demora a movimentar uma coisa que parece que está meio parada. Parece que está meio parada, não. Está totalmente parada, né? Vai demorar ainda, viu, Edgar? Tem uma trava fundamental hoje na economia brasileira, que é o desemprego, né? Que não parou de aumentar, ainda vai aumentar mais. Porque as empresas, com esses dados ruins que a gente está vendo, elas continuam cortando. Né? A indústria paulista, por exemplo, já anunciou cortes imensos este mês, agora no último mês de setembro. É dado mais recente, então continua a demissão. E com desemprego, a economia fica muito mais difícil decolar, né? Então, para 2017, a gente já deve ter um cenário melhor, uma economia que possa crescer talvez 1%, 1,5%, mas nós estamos vindo de 2 tombos aí de mais de 3%, 2 anos seguidos, né? De uma recessão histórica. Então, não vai fazer tanta diferença assim. Mas você pegando esse sufoco todo que a gente está vivendo, se houver essa redução de juros, inflação mais baixa, o governo conseguir acelerar investimentos, concessões, a percepção da sociedade já começa a ficar diferente. Você sente alguma mudança. Não que você vai voltar à situação que estava alguns anos atrás, mas tem aquele alívio. Se alguma coisa ficar muito ruim mesmo, então é aquela coisa que botaram o bode na sala. É tipo, o melhor agora significaria o consumidor, o cidadão pensar, puxa, agora acho que eu vou conseguir dar uma desafogada para pagar a minha dívida no banco, para sair da inadimplência. Pode renegociar mais barato. Então, se cai o custo do empréstimo, você está com um empréstimo caro demais, você vai lá e troca por um mais barato, você vai administrando a sua dívida. Agora, esse processo para fazer a máquina voltar a funcionar não vai ser rápido, não. Porque houve uma deterioração geral da economia, não é? Não foi só uma questão de inflação alta. A gente teve inflação alta, desequilíbrio histórico das contas públicas, queda de investimento, de atração de investimento externo, queda de confiança. Então, foi tudo muito ruim. E, ao mesmo tempo, né, foi um solavanco violento da economia. Então, é agora para você organizar a casa, porque o cara que está super endividado, vocês estavam falando aí de campanha agora há pouco,
Você está lá no fundo do poço, aí você vai começando a respirar um pouquinho, de repente você consegue até passear no final de semana. É isso. Eu vou fazer um vídeo. As pessoas que gostam da minha pessoa depositarem uma grana na minha conta Pra você pra eu pagar. cinema. Fala assim, eu estou com as Pra eu contas pagar no minha vermelho. dívida. Antes fosse pra ir no cinema. No hein? cheque especial, estou precisando de dinheirinho. Tá Então, bom. fãs de Edgar, tá aí, ó. Lançada aí, Vamos Beth. Perguntinha pra fazer Denise, esse Ed, posso fazer crowdfunding. uma perguntinha pra ela? Vai lá, você tá com grana no banco, né, Toyara? Você tá com grana sobrando, né? Dólares. Eu sou um autor Olha, de tem cara sucesso. que compra muito não, eu não dólar. tenho dólar, mas sou um autor de sucesso. Denise, deixa eu te falar. A declaração do Serra lá no Japão anunciando essa questão dos juros não pegou mal pro Henrique Meirelles, vezes que se esperava que fosse o Meirelles falar nisso? Fogo não, amigo? Serra? Fogo amigo? Nem o Henrique Meirelles não pode falar, né? Na verdade, você imagina que o Banco Central tem independência. Nem Henrique Meirelles não pode falar, nenhum deles deveria falar, porque o Banco Central ainda tem esse problema, né? Ele assumiu a nova direção, o William Goldfein, com o compromisso de recuperar a credibilidade. Porque no governo anterior teve uma clara intervenção do governo nas decisões, né? Teve coisas malucas, assim, de... a presidente Dilma teve uma reunião com o presidente do Banco Central na véspera de uma decisão do Copom, em que todo mundo imaginava que ia acontecer uma coisa, aconteceu uma coisa completamente diferente, e ele justificou com base num relatório que foi divulgado pelo FMI. Isso nunca aconteceu, foi um fato inédito. Então, aí o Banco Central, para poder equilibrar o comportamento do mercado financeiro, ele tem que mostrar que é ele que decide, com independência. Então, se precisa aumentar o juro para controlar a inflação, ele aumenta o juro. Se precisa baixar, ele não está baixando para ser popular, né, para ter essa ideia de populismo. Então, ele tem que ter essa independência, mas eu acho que o Banco Central já chegou a isso. E nós estamos vendo um consenso mesmo. O mercado financeiro, até as pessoas que são mais austeras nessa questão de política de juros, que acham que não deve afrouxar o cinto muito facilmente, estão achando que já é o momento de começar a baixar o juro, porque está apertado demais. Então, aí não teria essa questão de credibilidade. Agora é péssimo, a equipe inteira falando, e tem integrantes da área política mesmo, que não é nem da equipe econômica, que vão lá e dão um palpite. Aliás, essa equipe está... assim, um absurdo. Eles deviam ser proibidos de falar de outras áreas, e às vezes até da área deles mesmo. Ontem, o ministro que cuida das privatizações, ele vai lá, está na viagem no exterior para atrair investimentos. Ele já está sendo alvo de denúncias aqui no Brasil. Você está falando do Moreira Franco? Exatamente. Da parceria público-privada. Aí ele pega e fala que o Brasil tem uma dívida incontrolável. Como é que o investidor vai confiar num país que o ministro disse que tem uma dívida que está fora do controle? É um fator de credibilidade, né? Então, eles não podem falar. Eles falam uma coisa da Previdência, depois eles voltam atrás. Aí eles Sendo falam que o alguma Moreirinha é diretor da Odebrecht. Então, é complicado. Não tem que falar. Agora, eu acho essa questão de credibilidade, essa direção do Banco Central já superou isso. Então, se cortar hoje o juro, não vai ficar sob suspeita. É isso. Tá certo. Obrigado, Denise. Bom dia. Bom dia pra você. Agora 10h48, horário de Brasília. Tem a nossa hashtag aí. Não se esqueçam de comentar o programa #MorningNosTTs aqui no Twitter, pra gente ir pros assuntos mais comentados e ter prêmio pra vocês. Agora 10h48, horário de Brasília. Foi uma polêmica que a gente comentou aqui no Morning Show, envolvendo aí a apresentação do tenor italiano Andrea Bocelli e a Paula Fernandes. Foi na última quinta-feira, né? Ela fez um show, participou de um show dele em São Paulo. Esse episódio aí, de que ela deu, né, teria dado uma travada ali e tal, ganhou um capítulo extra ontem. A soprano cubana Maria Aleida desmentiu a cantora brasileira. Porque ela jogou ali nas suas redes sociais, né, que não, tava tudo bem, era isso mesmo, a parte dela cantou e que ela se prepara. Ela falou que, teoricamente, tinha uma outra convidada que não compareceu por motivo uma terceira convidada de doença. Então, que teoricamente seria a Maria Aleida, porque a Maria Aleida, quando a Anitta cantou, se vocês se lembram da apresentação, ela cantou algumas partes e a Maria Aleida segurou em outras partes. Isso também aconteceu com o cantor Daniel. Então foi como se 3 pessoas cantassem. Na Paula Fernandes, não. Foi a Paula Fernandes e ele. Aí, os fãs da Paula Fernandes, mediante a isso, tipo, nossa, a nossa estrela passou uma vergonha porque a menina faltou, sabe assim? Começaram a ir nas redes sociais da Maria Aleida e meio, olha, você não foi, encheu o saco. Aí a mulher pegou um print do que seria o line-up, digamos assim, Edgar. Quais são as músicas e quem participa do quê. E explicou que para essa música que eles interpretaram,
essa música não é um trio, é um duo, são 2 pessoas. E estava previsto só a Paula Fernandes e ele. Não era para ela subir ao palco. Que no caso da Anitta, foi pedido para que ela cantasse junto 2 horas antes. E aí ela acabou participando. Que nenhuma das 2 estava preparada para cantar a música, não sabiam a letra. Chegaram para fazer um ensaio lendo um papel. Quer dizer, não tinham a letra na cabeça e não estavam preparadas. E que não tem essa história dela estar doente nem nada. Não era para ela estar lá simplesmente, ela não sabe. A Paula Fernandes não sabia a letra e não cantou. E é isso aí, entendeu? Não vem colocar na minha conta, não. Meio mandou uma dessa, entendeu? E é isso, tá lá registrado. Depois a mãe da Paula Fernandes ainda insistiu na história, fazendo um post em rede social. Assim, colocando a foto Anitta, Maria Leida e o Bocelli, o Daniel, Maria Leida e o Bocelli, e o Bocelli e a Paula Fernandes, os 2 sozinhos, querendo dizer, tinha sim a previsão dessa terceira pessoa que não participou com a minha filha. Então, nunca saberemos, Edgar, a não ser que alguém da organização fale sobre isso, que já não aconteceu e muito provavelmente não vai acontecer. A minha grande conclusão depois de tudo isso é o seguinte: Sandy maior que todas, né? Porque quantos anos ela tinha quando fez essa parceria com o Bocelli, que foi feita para uma novela? Sandy e Andrea Bocelli. Cantou com ele porque já, a Laura Sandy? Pausini também canta com o Bocelli essa música e é maravilhosa a interpretação. Aí a Sandy, quando ela tinha, juro, 12 anos, canta com o Bocelli a música sozinha, sem uma terceira pessoa. E aí, enfim, a Paula Fernandes não conseguiu, ok. E acabou. Bocelli foi embora, gente. Tá tudo certo. Segue a vida, né? Paula Fernandes com seus shows e sua cinturinha. Anitta descendo até o chão. E vamos lá. É a vida, né, Ed? Aqui tem um trecho, ó. Aí é a Paula Fernandes cantando. Então ela começa cantando mesmo. Agora entra o Bocelli pra cantar com ela. Até aí tudo bem, Edgar. Tudo certo, ó. Tá tudo bem. Tem umas situações meio saia justa, assim, né? Tipo, Só que ela nunca mais volta a cantar, Edgar. Ela fica lá. Não é uma regra, ela fica Entendeu? lá em pé do lado dele. Tipo, aí a música teria que ter uma letra, todo mundo percebe, tipo, o que tá acontecendo? Fica a orquestração, né? Fica Tipo a parte agora. da orquestração ali, Agora, normalmente não é uma regra isso, mas a convidada faz a entrada pós, né? O cantor, que é o dono do concerto e tal ali. Ela já começa antes, aí o cara entra, tem uma ovação, né, total pra ele ali, o que já poderia deixar ela meio, né, desconcertada ali, e nervosa, mas ela tá ali. acostumada. A Paula Fernandes é uma artista que se apresenta pra milhões de mas, pessoas, ele é um tarimbada. tenor, Ela, como o Faustão italiano. mesmo diz, sabe e faz ao vivo, muitas vezes. Então aí, pode ser mesmo que ela não soubesse a letra. Deu ruim, admita, olha, fiquei nervosa pra caramba, eu não sabia a letra, fui chamada de surpresa, passei essa vergonha, me desculpem, Bocelli, desculpa você por ter... porque pega mal, né, Ed? Pega mal, a menina vai lá e não canta mais, nunca mais. E ele também, ele não cantou, Sandy né? maior que todas. Sandy, você é maior que todas. Não só cantou essa música com o Bocelli em várias ocasiões, como tantas outras. Desde você tem o quê? 12 anos, antes de menstruar. E o ela já cantava melhor que essas buraco meninas. que ficou na canção poderia ter também sido preenchido por ele, né? Ele também Ele tá ficou... tentando, mas como que ele vai ficou saber? uma estrofe inteira vazia ali. Ed, ele não enxerga, ele nem sabe se ela vai começar a cantar ou não. Não Tá dá nem pra ter uma criticando o Bocelli. empatia. Não dá. Não, é enxerga. sério, não tem nem como Mas ele resolver a sente, situação. Paulinha. Ele ouve. Ele sente a música, ele E ele conhece mais do conhece que a todo música, mundo. A exato. menina que, sei lá, ficou lá parada, o que vai fazer? Fica lá de vermelho parada. É isso. Vamos lá, tem uma boa notícia agora aqui, depois dessa da Paula Fernandes, que não foi muito bom pra ela, né? Enfim, essa participação Assume que dói menos. no show do Andrea Bocelli. Tem aqui a boa notícia, hoje diz respeito ao Cine Belas Artes de São Paulo. O espaço reconhecido como um polo cultural da cidade, que já foi ameaçado de fechar as portas para virar um desses estabelecimentos comerciais, e aí podem
podem se incluir até desde igrejas até estacionamento, né, comercial. Agora tem a garantia da sua permanência como sala de projeção cinematográfica e espaço cultural. Vejam vocês, símbolo paulista da resistência cultural, o espaço já era protegido pelo CONDEFAT, que é um órgão estadual do patrimônio, mas esse órgão garante a preservação apenas da parte material, ali da fachada, parte do prédio onde funciona o cinema. Agora, o Belas Artes também recebe a proteção do CONPRESP, que é um órgão municipal do patrimônio e que atua também de forma complementar ao CONDEFAT, salvaguardando a importância imaterial do local e dando a garantia aos cidadãos paulistanos e a todos os brasileiros que ali continuará funcionando um espaço dedicado exclusivamente às artes e à cultura. E isso sim é uma boa notícia. Aqui é o Sérgio de Diadema. Por que eu gosto de vocês? Vocês são muito engraçados, vocês dão informações legais sobre a política. Eu morro de dar risada com essa briga aí de vocês, mas é uma briga sadia, cada um coloca o seu ponto de vista, mas mesmo eu fico muito mesmo informado aí de muitas coisas que acontecem aí do país aí, através de vocês. Vocês são um show de bola, parabéns pelo programa de vocês. Alô, bom dia, Edgar, o comandante do Morning Show. Eu gosto do Morning Show porque é um programa eclético. Aqui fala chefe Maurício tentando novamente, diretamente de Cailescu, Highlands, na Escócia. Um abração, boa primavera pra vocês aí, um abraço. Highlands, pode ir aí fazer um programa de inverno, amigo, não tem problema. Brincadeira. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. Eu gosto do programa de vocês. Pelo seguinte, não é aquela coisa, sabe, como se diz, certinha, sabe, controlada, né? Não, é descontraída, divertida, legal. Adoro a Paulinha, admiro muito a inteligência da Ellen. E o Vinícius, essa carinha de bebê que ele tem, quando chamar fofo, eu digo, nossa, coroa delícia. Brincadeira. Né? Margarete Brasília. Beijo, adoro vocês. Eu sou coroa delícia e você é o menininho, é isso? Não brinca não, porque você sabe que a musa dele é Suzana Vieira, hein? Então vai brincando. Hashtag Vini Fofo. Caramba. Eu não consegui ouvir o que ela falou, vocês falaram em cima. Bom dia, depois Morning passa. Show. Obrigado. Quem fala é o Leandro Carneiro. Então, eu gosto do Morning Show porque tem os melhores apresentadores do Brasil. Tem o Bolsonaro, o progressista. Eu me racho com ele. Aí, Bolsa. Tem os debates entre vocês e muita informação. E outra, tem a caneca que eu espero receber, porque segunda-feira será meu aniversário. E eu estou com vocês há muito tempo e nunca ganhei essa caneca. Obrigado, beijo, tchau. Eu queria... obrigado, que é isso? Nós estamos aqui para divertir. Emocionou, Bolsa. Levar a vida numa boa, gente. O Bolsa vai chorar aqui, gente. Ele é muito emotivo. Fiquei emocionado mesmo. Que bom, tá chorando. Hashtag Vini Fofo, lançamos. Vamos lá, vamos falar de... Vamos pro Rio ou não? Põe mais o WhatsApp aí. Acabou. Tem uns vídeos. Vamos ver o programa, beleza, hoje, né? Vamos lá, tem mais uns vídeos aqui, ó. Galera, é Marco Del Porto, instrutor náutico. Grande. Eu gosto do programa Morning Show por ser um programa diversificado e tratar de N assuntos, desde política até filmes, e entrevistar diversos tipos de personalidades, sendo da moda ou da política. É isso aí, pessoal. Sucesso, bons ventos a todos. Valeu. Aqui é Arthur de Vitória, no Espírito Santo. Eu gosto de ouvir vocês, cara, porque vocês fazem um debate muito bom sobre política, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre séries. São coisas que atraem o público brasileiro e eu sou um dos que sou atraído por esse papo de vocês. Grande abraço aí, sou fã do Tonholi, ele é muito bom na política, seu também, Edgar, da Paulinha, da Ellen. Um abraço pra todos aí, ó. Parabéns aí pelo programa de vocês. Vocês merecem o prêmio que ganham. Olha aí, ó. Tem mais? Aí, galera do Morning Show, bom dia pra vocês. Bom dia. Meu nome é Paulo, sou de São José dos Campos. Eu adoro o programa de vocês, acho mega show e, assim, gostaria de aumentar o tempo, porque aqui na minha região só passa 1h30 de programa.
É isso Então, mesmo. se der pra estender aí por Mas umas é isso 2 aí, horas, velho. eu fico feliz. Um abraço. Não, tá bom, 1h30, tá bom. Tá bom, meu. Não aguento mais isso aqui. Dá pena. Ele tava ouvindo o som que tocou no programa hoje. Você gostou da Atena? Não lembraram de você, Evidente. né? Dá pena, né? Eu vou dar o kit pro meu professor de vela ali, viu? Pode Você separar. conhece ele? Pode separar aí pro Marco Del Porto aí, que ele é o meu grande É guru. nepotismo, hein? Guru da... Del Porto é piada pronta? Você vê, é o predestinado, né? Ô, Marcão, obrigado pela audiência. Ele escuta mesmo, todo o programa ele comenta comigo, ouve, fala os assuntos que a gente tratou no dia aqui. Grande Marcão, um abraço. Pode deixar que eu vou levar um kit pra você. Agora, esse negócio, hein, Edgar, de pedir pros ouvintes mandarem elogios ao próprio programa. Não sei quem foi que teve essa ideia. essa porque ideia? Já sei quem É o veio. nosso momento. confete, né? O nosso momento. Acho que é bom. Confete é bom, todo mundo gosta, né? Baixa autoestima isso, hein? Vamos pro Rio de Janeiro? Vamos lá falar com o Rodrigo Viga? Vamos lá. Bom, a disputa aí tá quente, né? Na Prefeitura do Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga traz detalhes aí do momento in love vivido por Crivella e Freixo no Rio. Bom dia, Viga! Fala, bonitão! Tá meio vaidoso, tá meio egocêntrico o programa, hoje. A gente tá carente, precisando de elogio. acontece. O nosso momento. A Ellen continua linda, o Tonholi continua um cara muito perspicaz, você continua sendo um bom amigo, E eu fui um esquecida, excelente é âncora, dormindo durante 6 meses, aquele grande amigo. A Paula também continua sensacional, o que mais você precisa? Nosso Vini Maravilha continua múltiplo, o que mais você precisa? Múltiplo. Eu gosto de o inoxidável, esse adjetivo é bacana. É, né? Pô, tu tá ficando velho, hein? Porque já tá apelando pra o inox, é porque tu tá ficando velho, né? É pra tirar a corrosão, né? Às vezes dá uma engripada. Aí é muito refrigerante depois do final de semana de muita birita. Mas vamos lá, meu camarada. Diga aí. Vamos lá pra Brava, esse embate aí da Prefeitura do Rio. Como é que tá aí, Viga? Qual é o capítulo A porrada que tá comendo, Edgar. Esse último debate foi mais áspero, digamos assim. Né? Foi mais ácido, até porque o que acontece? Eu estou me baseando apenas nas pesquisas de opinião, tá, meu caro Edgar? Ao Crivella, não há outra alternativa senão se defender das várias acusações que estão sendo feitas contra ele. Ele tem nas intenções de voto aí o dobro daquilo que se planeja, que se estima para o deputado estadual, candidato pelo PSOL, o Marcelo Freixo. Ou seja, o Freixo resta como alternativa, faltando aí 2 semanas para o pleito, para o escrutínio. Gostou do escrutínio, meu caro Edgar? Escrutínio, né, cara? Imagina. Escrutínio, exatamente. Se não, atacar e tentar escarafunchar. Hoje eu estou animado, escarafunchar aí a vida do Crivella, o passado do Crivella, para tentar ver se tira alguns votos do senador da República do PRB. E qual foi a última discussão envolvendo aqui a política municipal do Rio de Janeiro, meu caro Edgar? Descobriram aí umas viagens, um livro, algumas posições defendidas pelo Marcelo Crivella que são, no mínimo, contestadoras, principalmente no que diz respeito à visão dele com relação à homossexualidade. Aí já começa a fazer uma ligação com o tio dele, o bispo da igreja, que editou um livro dizendo que a mulher tem que ser eternamente submissa ao homem, enfim. Rapaz, tem que encostar a barriga no fogão e refrescar no tanque, coisa desse gênero, né? E aí começa a tentativa de minar a candidatura do Marcelo Crivella, que está longe de ser uma unanimidade. Você olha para o número de votos brancos, números indecisos, foi muito grande no primeiro turno e vai ser também gigantesco no segundo turno. O Carioca, de certa forma, não se viu representado por nenhum dos candidatos totalmente, integralmente, né, nesse segundo turno das eleições municipais. Aí também já começaram a mexer na questão da vida pregressa do Marcelo Freixo, enfim, a ligação dele com grupos sociais, nas campanhas aí, nos esquetes de rádio e TV, o Crivella insiste em dizer que o Marcelo Freixo é amigo do Black Bloc, dos Black Blocs, dos mascarados, da turma que
começou a fazer balbúrdia aí nas manifestações no Rio de Janeiro. Aí vem o contra-ataque do próprio Marcelo Crivella, dizendo que o Freixo, se for eleito, vai querer aumentar os impostos. O IPTU, o Freixo disse que pensava, mas já retirou isso do programa. Enfim, está um embate, está um fogo cruzado danado. Não sei se vai ser o suficiente para dar votos necessários ao Marcelo Freixo, uma reação faltando 2 semanas, ou se, enfim, o Crivella vai ser aquele Rocky Balboa, né, que está nas cordas, apanhando, mas no final das contas vai dar no queixo, um upper ou um jab no queixo e vai derrubar o nosso caro Marcelo Freixo, meu camarada lindo, maravilhoso, equânime, exultante, exuberante. Tá precisando, Edgar Morning Show. Vamos lá. Assim você dá na cara. A gente já escancarou isso, pô. Vai, o Vini quer fazer uma parte aqui. Vini. É o múltiplo, vai. É o Vini mesmo? É o Vini, pô. Ô, Viga, e o tchauzinho da Mariana Godoy foi pro Crivella mesmo? Como é que é? O tchauzinho da apresentadora Mariana Godoy ontem no debate? Tchauzinho de miss que ela deu no final ali? Rapaz, esse detalhe realmente passou despercebido. Realmente eu não prestei atenção. Mas aqui da galera do Twitter, o que eu posso dizer para você é o seguinte, Kelly. Quando tem entrevista coletiva aqui no Rio de Janeiro e com o Marcelo Crivella, eu não sei porquê, mas normalmente, invariavelmente, a primeira pergunta é sempre para um emissor de TV. Não sei porquê, mas é sempre assim. Não, só para registrar aqui, o que aconteceu foi que no final do debate, quando o Crivella foi encerrar, ele disse que o sucesso do debate se dava por causa da beleza das apresentadoras. E aí a Mariana Godoy imitou, ironizando, dando um tchauzinho de misa. Dizendo... Legal, Viga, bom dia para você aí, ótima quarta-feira, um abraço. Eu teria percebido se fosse o tchauzinho para mim, mas infelizmente não foi o caso. E Viga e sua ego trip. Rodrigo Viga conversando com a gente diretamente do Rio de Janeiro aqui no Morning Show, ainda falando de eleição, só que agora na sucessão americana, né? A candidata do Partido Democrata Hillary Clinton e o candidato republicano Donald Trump fazem hoje o terceiro e último debate antes da eleição presidencial. Será às 11 horas da noite, no horário de Brasília, com moderação do jornalista Chris Wallace da Fox News. Todas as grandes redes de TV nos Estados Unidos vão transmitir o evento. Amanhã a gente, claro, comenta aqui no Morning Show os principais tópicos, os principais momentos de mais esse embate entre os presidenciáveis lá. Agora no Opinapan, você pode interagir com a gente, estou lançando agora essa enquete, perguntando quem vencerá o terceiro e último debate antes da eleição americana, Hillary Clinton ou o Donald Trump? Responda pra gente a nossa enquete, amanhã o resultado aqui neste mesmo Morning Show. E se você não tem ainda o Opinapan, vai na App Store ou na Google Play e baixa o aplicativo, é de graça, preenche um cadastro e tem mais essa fonte de interação aqui com a programação da Rede Jovem Pan. Responde pra gente, quem vencerá o terceiro e último debate antes da eleição americana, Hillary Clinton ou o Donald Trump? Estamos aguardando o resultado amanhã aqui neste mesmo Morning Show, agora 11h19, horário de Brasília. Multifacetado. Apelido ontem, apelido hoje, né? O assunto, vamos falar agora, é televisão no Morning Show. O Thiago Leifert ganhou mais um programa na TV Globo. Na abertura eu disse que o moleque tá com tudo, né? Apresenta o The Voice, o BBB, agora no lugar do Bial, e vai estar à frente de um programa voltado ao mundo nerd. Qual é o nome, Vini? 01. Vai na madrugada esse programa? Isso, nas madrugadas de sábado para o domingo, depois do Altas Horas. Então, o horário realmente é complicado, até por volta da 1h30 da manhã vai começar. Sem compromisso, mas é um público também pequeno, né, Edgar? É o público nerd aí que o Thiago Leifert até se diz se identificar, né? Um programa que vai ter muito o perfil dele, a característica dele, vai falar sobre filmes, animações, games, campeonatos de esportes, cultura geek, né? Então o Thiago está muito empolgado com esse novo projeto aí, mais um que ele tem dentro da Rede Globo. Ele que acabou crescendo muito desde que ele apresentou o Globo Esporte, né? Surgiu lá no Globo Esporte São Paulo. Depois
indo para o ramo do entretenimento, né? Aceitou o desafio de apresentar o The Voice. E como você já falou, Edgar, no ano que vem ele também será o apresentador do BBB, depois de tantos anos sendo comandado pelo Pedro Bial. Eu acho até que esse vai ser o maior desafio. É o mal do nome, Thiago, né? Onde tem dele. Programa, tá apresentando aí. É nosso Berraich 2. Tá em toda. E você sabe... A relação que você fez agora. O Thiago é recordista. É multitarefa, gente. É bom pra caramba. Você sabe que ele faz essa brincadeira no Twitter, o Thiago Leifert? Ele fala, olha... É o meu projeto de monopolizar tudo dentro da Rede Globo. A pessoa tem que ser boa pra poder assumir tudo isso. Tem que ser muito boa. E aí um detalhe, Ellen, muitos dizem, né? O Thiago Leifert só está aí porque ele é filho de um diretor forte dentro da Rede Globo. Olha, ele é eu acho filho que de um diretor? Ele é. A gente nem sabia, você vê que não é isso. Mas muitos dizem que ele... Eu acho assim, Maldade, ele pode né? até ter tido a primeira oportunidade da carreira dele por causa disso. Só que ninguém fica tanto tempo... E ninguém conquista tantos outros programas e cresce assim, se não tem talento, se não tem qualidade. Ele é bom, né? claro. Ele depois do Globo Esporte, ele ainda já começou ali a ter um papel de destaque na emissora, apresentando o Central da Copa, né? Onde ele teve ali a apresentação junto com o Galvão Bueno, ganhou mais destaque ainda, topou esse desafio de sair do esporte para o entretenimento. No The Voice ele é muito seguro, né? A primeira temporada parecia que ele já apresentava há muito tempo já o programa, e agora também ele não tem medo, né? Ele encara realmente os desafios. Foi para o É de Casa, também num programa de sábado de manhã. Eu já acho que o É de Casa não era a casa dele. Não era a casa dele realmente, mas ele também aceitou esse desafio, e agora no BBB. E este 01 que estreia nesse sábado já, Edgar, o primeiro programa vai ser o seguinte... vai ser abordado aí já os 20 anos da Lara Croft, né? Raider, né? Do Tomb Raider. E também vai ter uma entrevista com o Wendel Lira, aquele jogador brasileiro que ganhou o prêmio de gol mais bonito, né? Você lembra do Wendel Lira, Edgar? Não lembro. Foi o gol mais que ele esperou, todo mundo tava esperando o gol, acho que era o Neymar, Messi, né? E ele ganhou o gol mais bonito. Em 2015 com o gol mais bonito. Então, a cada episódio também vai ter uma entrevista como essa, vai jogar lá. O Thiago também, que é o narrador do FIFA 2016. Nossa! É ele que narra os jogos do FIFA 2016. Então, assim, é um momento realmente muito bom da carreira do Thiago Leifert, Edgar. E esse programa aí fica no ar até dezembro de 2016 e estreia nesse sábado depois do Altas Horas. Olha lá. Rapidinho, Vini. Quero que você fale, coloquei a trilha... da depressão. Década de 70 dos Trapalhões. Tem a escolha já do Didi aí pro especial dos Trapalhões que a Globo vai fazer? Tem. Vai ser o Lucas Veloso. Lucas Veloso, Edgar, ele é filho do Shaolin. Do humorista Shaolin, que acabou falecendo esse ano. Parece. Em janeiro de 2017. Teve uma participação de destaque na novela Velho Chico, né? E chamou a atenção tanto pela atuação, como também pelas imitações. Sim. Ele faz muitas imitações. Ele imitou o Silvio Santos na novela, né? Foi algo até que a gente já comentou aqui no Morning Show. E por causa disso, a Globo acabou escolhendo ele como o Didi para a nova versão de Os Trapalhões, que a Globo vai produzir no início do ano que vem, na mesma esteira aí da nova escolinha do Professor Raimundo. Vai ter também Cassino do Chacrinha, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Globo querendo fazer esses remakes dos grandes sucessos da emissora. Então o Lucas Veloso vai ser o Didi, ainda não há uma definição sobre os outros atores, né? O Dedé, o Mussum e o Zacarias. E há ainda também uma indefinição sobre se o Renato Aragão e o Dedé vão participar deste especial, Edgar. Olha aqui, vamos seguir no assunto, já na reta final do Morning dessa quarta-feira. Quando você imagina qual pessoa poderia saber o que Obama, o presidente dos Estados Unidos, ouve, né, enquanto se exercita, enquanto malha e tal, você pensa em que pessoa? Essa pessoa só poderia ser Paulinha. Claro, né? Ele ouve a Paulinha porque ele é meu amigo. Claro. A família Obama é muito minha vida. Ela sabe o que tem, né, nos dispositivos móveis do homem mais importante do mundo. Olha, o Obama tem até usado isso como estratégia desde 2008. Ele, numa matéria com a Rolling Stones, numa entrevista, ele mostrou que ele ouvia no seu iPod. E isso repercutiu também, Ed, que eles têm feito isso muitas vezes. Depois a Michelle Obama fez uma playlist contando o que é que ela ouve para se exercitar. O Obama mesmo, recentemente,
publicou uma playlist contando o que é que ele ouviu nas férias. Inclusive, tinha uma música do Caetano Veloso, aquela versão que o Tonholi adora de Cucurucucu Paloma, que foi feita... Ele fez um acústico Moldova. já aqui Então, no programa. essa música do Caetano já esteve numa playlist de Obama. E a gente teve uma playlist nova, divulgada agora pela revista Wired. O Obama foi o editor convidado dessa Wired agora. E, enfim, fala sobre várias coisas ali, filmes de ficção científica que ele gosta. E trouxe essa lista de músicas que ele ouve para malhar. Então, O que será? tem algumas coisas que a gente pode imaginar que sejam empolgantes, como, por exemplo, The Black Eyed Peas, Edgar. Olha qual que ele escolheu. Let's Get It Started, do Black Eyed Peas. Let's get it started in here. Imagina o Obama bombando lá, entendeu? Com seus levantando halteres. os pesos. A galera da internet tá vendo vídeos escondidos aí de gente que filmou o Obama malhando numa academia maravilhosa. Será que vai numa academia, assim? Tipo, não, Ó, né? fazendo um afundo ali, ó. Ele sabe, se exercita mesmo. E assim, mas o gosto do Obama é super eclético. Então começou com esse Black Eyed Peas, aí ele já cola. São seguranças dele ali, que estão balhando junto. Estão olhando, né? Só Estão pode, não cuidando tem? do presidente. Que mais? Que Aí mais? de Black Eyed Peas ele vai pra onde? Pra Nina Simone. Olha. Outra coisa. Aí eu gostei. Sinner Man, da Nina Simone, também tá na playlist do Obama para Malhação. São músicas energéticas, né? Não é? E aí... Parece o Rock, o lutador ali. Eu gostava do estilo dele de malhação, né? Parece aquele vídeo lá. E aí tem um lance curioso nessa lista divulgada, é que tem uma banda que chama Forró in the Dark e que, curiosamente, Edgar, é composta por brasileiros que se juntaram em Nova York em 2002 para fazer um sonzão. E o último álbum deles chama Light a Candle, de 2009, e tem essa faixa Perro Loco, que é a faixa que Obama colocou na lista pra malhar. Imagina o Obama malhando com esses brasileiros tocando ao fundo. Eu entendi porque tava bocejando ali, ó. Quando foi o primeiro exercício. Tú pareces un perro loco, todo lo que tú ves tú quieres. Cachaza, mezcal, tequila y todas las mujeres te quieren mi amigo. Todas as músicas com essa característica de, né? Animadas. Tequila, o cara canta. Ele fala cachaça, tequila. mescal, cachaça e tequila. Depois canta algumas coisinhas em português. É bem engraçadinho. A música faz parte, então, da lista de Obama para a Malhação divulgada pela Wired. Tem mais gente na lista. Bob Marley, Jay-Z, Beyoncé. Obama, um homem eclético. A lista tá no Spotify da Wired. E o Spotify ontem, Ed, divulgou uma coisa interessante. A gente já falou aqui sobre a música que era a mais tocada de todos os tempos do Spotify. Até novembro do ano passado, era a música Lean On, que é a música do Major Lazer com o DJ Snake, featuring aquela menina Mo. Então, a música Lean On foi a mais tocada do Spotify. Hoje ela tem 526 milhões de plays, só que ela foi batida por esta canção. Vocês reconhecem este homem? O rapper canadense Drake se transformou no cara que tem a faixa mais tocada da história do Spotify. Essa faixa que chama One Dance bateu 880 milhões de execuções do Spotify e é hoje a música mais tocada, à frente de Lean On. Então, tá aí, né? Drake faturando alto. Quem acompanhou as faixas viu, você vai trocar pelos brasileiros. Vou voltar pelo Forró in the Dark, que eu achei bacana esse Vamos som. procurar Forró in the Dark Perro no Loco. Spotify. O Obama deu essa credencial pros caras, deu essa moral, hein? Pô, nada mal, Então hein? o pessoal brasileiro pode dar uma ouvida pra dar play pros caras ganharem grana. Enquanto você dá a dica aí de um destino paradisíaco, vamos ouvindo o Perro Loco aqui, vai. É nesse clima, tá bom, vamos lá. Chegou a sua vez de conhecer uma das mais belas praias agitadas na capital da Europa. Escuta só essa oferta da To Go Travel. Passagem aérea ida e volta para Madrid,
a partir de R$ 1.115 ou 10 vezes de R$ 112, Edgar. Isso mesmo, hein? Você em Madrid, requebrando aí com Peroloco a partir de 10 vezes de R$ 112. Acesse agora togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viaje do seu jeito, viaje com a To Go Travel. Leva essa música aí no play pra você curtir Madrid, hein? Eu vou. Muito bom, muito bom. E eu sempre aviso aqui, ou às vezes aviso quem vai ser o convidado do dia seguinte. Amanhã é o Obama. Vai vir? Vai estar com a gente aí. Michele, né? Boa. Vai ser Ao vivo aqui no demais. estúdio. Ao vivo. Michele 2018. Gostou, Datena? Da pena. Evidente. Tô gripado, acho que eu vou faltar. El trabajo, pero todo quieres comprar. Carro y motocicleta, sin dinero para pagar. Este perro vagabundo, vivir la vida louca. Bom isso, hein? Cabeça em outro mundo. Obama tem bom gosto, é isso. Muito bom isso aí. É isso, vamos ficando por aqui, temos o ganhador já. Queria que agora, hoje, o nosso Bolsonaro progressista apresentasse o ganhador hoje, que levou o kit Morning Show, além do meu professor de vela que participou do programa. Vou levar um kit pra ele também. Vai ser hoje, vai ser o Sérgio de Diadema. Quem que é, Bolsonaro? Sérgio de Diadema. Legal, participou bem? Participou bem, falou bem. É isso aí, é bacana. Parabéns pela iniciativa hoje, fazer esse programa animado, falando bem de si mesmo. É isso aí, precisa ser feliz. Bom, é isso. Amanhã a gente tá de volta a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.